Queria dizer, é uma alegria tão grande. Sempre que eu venho aqui, eu falo a mesma coisa, eu me sinto parte dessa igreja. Obrigado. Pode botar para... Obrigada. De vez em quando a gente pode precisar. Obrigado. De estar com vocês, eu me sinto muito à vontade, me sinto muito bem-vindo e tenho uma alegria imensa. Quando o pastor Hélio me convidou, eu imediatamente falei, para ele, claro, com o maior prazer. O pastor Hélio tem um pedaço grande de responsabilidade, de ter sido uma pessoa que Deus usou para me abençoar no meu chamado. Eu estava lembrando do pastor Maurício Teixeira também, aqui, estava vendo ele aqui em cima, com os seus cabelos brancos começando a aparecer. E quem sou eu para falar disso, com essa minha barba aqui? Mas eu me lembro que quando eu tinha 13, 14 anos, eu fui para a classe dos adolescentes da Igreja Nova Vida de Bom Sucesso. Quem me recepcionou foi o Maurício, o pastor Maurício. Não era pastor ainda, era o diácono Teixeira. E eu me lembro de uma conversa muito rápida que eu tive com ele antes dele ser ordenado ao ministério. E eu, muito jovem, eu falei para ele que ele era um exemplo para mim. E até hoje ele realmente é um exemplo muito admirável na minha vida. Então, para mim, é um prazer imenso. Lá na igreja onde eu sou pastor, tem alguns pastores que gostam de pregar lá naquela igreja. E eu entendo esse sentimento, porque essa é uma daquelas igrejas também que eu tenho um prazer imenso de estar aqui. E se você me convidar, eu volto sempre, tá? Meu nome é André, eu sou casado com a Rafaela, quase bodas de prata que a gente vai fazer aí. Esse ano a gente faz 24 anos de casados. E chega de eu falar, agora é contigo. Sim. Gente, boa noite. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas pela minha voz. Acho que eu fiquei muito emocionada, foi se aproximando o dia de vir aqui. E a gente entende essas coisas que surgem assim do nada, Terça-feira eu comecei com uma tosse e a voz ficou desse jeito. Então, quero pedir desculpas pela minha voz. Mas a voz normal não é muito melhor também, não. Então, é por aí mesmo, tá, gente? É o que temos, tá? Meu nome é Rafaela, sou casada com o André, esse aqui mesmo também, graças a Deus. Meu primeiro e último marido. Amém. E a gente, dias atrás, dia 1º, no feriado. Foi ontem? Feriado ontem. Foi, né? A gente estava comemorando 28 anos do início do nosso namoro. E que foi aqui bem pertinho. Foi aqui bem perto. Foi bem perto, frente a porque a gente era tijucano, A gente morava por aqui. Eu estudei num colégio maravilhoso que tinha aqui, 2 casas depois daqui. Gente, era horrível o colégio. Mas era 2 casas depois daqui. Graças a Deus ele acabou, esse colégio. Não tem mais. Muito bom, Era muito bom, tanto que acabou. Eu estudei aqui. Você pode ter gente aqui que estudou lá também. Você sabe do que ela está falando, né? Jimmy? Eita, sinto muito. Sinto por você também. Passei por ali também. E toda vez que a gente vem para essa área aqui, a gente fica lembrando, que a gente ficava namorando na fila do La Mole, ali da Marquês de Valença, E a gente fica assim nostálgico. De vez em quando a gente vem para cá com os nossos filhos, por aqui, e a gente toda vez mostra os mesmos lugares, as mesmas coisas. Eles detestam isso, que a gente faça isso. Eles nunca fingem que nunca viram, não ouviram. Eles fazem questão de dizer a 10ª vez que vocês estão falando isso para a gente. Já sei que você morava aqui, já sei que você estudou nessa escola, já sei, mãe, que você fez isso aqui. E nós temos, então, 2 filhos maravilhosos. Davi está com 18 anos, fez em dezembro, e a Rebeca está com quase 15, que vai fazer mês que vem, 15 anos, a mais nova. E a gente está aqui, quase 25 anos de casado, um casamento perfeito. Nunca tivemos nenhum problema. Nunca. Essa pessoa calma, desse jeito, gente, como é que a gente briga? Não tem motivos. É um homem santo, gente? É um homem maravilhoso. Estou preocupado de onde você está construindo.
O que mais que vem por aí? Estou só te apresentando, enchendo a tua bola. Aquele negócio que a gente combinou. Você primeiro. Ó. Isso aí. Você primeiro. Então a gente está aqui para falar um pouquinho disso, né, de relacionamento em família, mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais em casal mesmo, casamento. E até um pouquinho, vamos falar um pouquinho antes, né, das escolhas que a gente faz quando a gente resolve se casar com uma pessoa. Eu escolhi o André e ele me escolheu. A gente, às vezes, acha que você vai casar por acidente, né? Não, não é bem assim. Você escolhe aquela pessoa. Alguma força te impulsiona a procurar e encontrar aquele tipo de pessoa, né? Eu falo que eu fui muito abençoada e fui muito esperta. Verdade. Mas eu antes achava que ele tinha muito dinheiro também. Então, me enganou legal. Não enganei nada. Antes de casar, tu já tinha chegado à conclusão que não era muito bem assim. E aí você vê, as coisas, elas aparecem no namoro, gente. Fica ligado. Os sinais estão todos lá, no namoro. Verdade. Se você teve tempo de relacionamento para namorar, namoro é para conhecer, né, a pessoa. Então, se você teve tempo para conhecer e, mesmo assim, você quis casar... Aguenta. Agora está casado. Né? E, então, a gente vai falar um pouquinho disso, de você colocar o outro... da sua família mesmo, né, como prioridade na sua vida. E talvez algumas coisas que a gente fale aqui hoje, você fique até um pouquinho chateado com a gente, mas não tem problema, que eu não sou dessa igreja, eu vou embora. A gente joga a bomba e sai, entendeu? É assim, a gente fala, ai, gente, tchau. A gente vai ver quem vai voltar amanhã, né? Amanhã a gente tira a prova. É isso. Pode começar agora, a parte séria, porque eu sou a parte cômica e ele é a parte séria. Verdade. Uma das coisas que eu mais amo no meu casamento e na minha família é quanto a gente ri junto. É o que mais acontece lá em casa. Não é só o que acontece. A Rafa está falando, né, de que nosso casamento é perfeito e você percebe a ironia. É simplesmente para dizer que não é isso que traz a um casal qualquer autoridade. Claro, né? Um casamento completamente destruído, desfacelado, fica complicado de trazer alguma coisa para você. Mas não se engane, né? A gente, às vezes, tem essa projeção em cima do pastor. O cara sobe no púlpito e a gente acha que ele é perfeito. E eu acho que o Elinho deixa isso muito claro aqui para você, né? Na nossa vulnerabilidade, como nós somos, igualzinho você, precisamos ouvir a mesma palavra que você ouve, passamos pelos mesmos desafios que você passa. Então, nós nunca, eu e a Rafa, nos sentimos... totalmente, né, habilitados e capacitados nesse sentido de ser aqueles que vão saber comunicar. O que a gente pode fazer é dizer para você que nós somos o contrário do que ela falou. Nós tivemos um monte de problemas, temos um monte de defeitos, mas Deus tem nos dado vitória. Não apenas de nos manter, né, casados esse tempo, porque longevidade do casamento é maravilhoso, mas não é o principal. O principal é um casamento abençoado. Tem gente que vive anos e anos e anos juntos, mas a vida não é boa, né? Nem entender o que é casamento ainda. Então, a gente tem, graças a Deus, uma história muito legal de vida, apesar de tanta coisa que aconteceu, para chegar aqui hoje e realmente celebrar. E a gente celebra com muita alegria o que Deus fez na nossa vida e tem feito. Nosso projeto aqui nesses dias, nós temos uma missão, falar para você especialmente desse tema, você primeiro. Isso não foi a gente que inventou, né? A Bíblia trata desse assunto. O próprio plano de salvação do nosso Deus, quando ele envia o seu Filho ao mundo, ele prioriza eu e você, né? Se você parar para pensar, Jesus em nenhum momento pensa em si mesmo, ele sempre pensa no próximo, e isso traz um resultado imenso e maravilhoso para mim e para você. E aí você vai ver, eu vou colocar uns versículos para você aqui, de Paulo tratando disso, e eu queria que você se perguntasse de onde que Paulo tirou esses princípios, e você vai chegar rapidamente à conclusão de que ele viu isso em Jesus. Se ele é o nosso modelo, se ele é o nosso foco, quem sabe nessa noite vai haver, né, renovação de mentes, transformação de vida. Você está pronto? Amém? Vamos fazer uma oração então nesse momento? Pai, muito obrigado pela tua presença. Nós dependemos de ti, tanto para falar quanto para ouvir. Derrama a tua unção sobre nós. Dá-nos, meu Pai, nessa noite luz, direção,
para que sejamos, meu Pai, por Ti, tocados, afetados, abençoados, desafiados, e pela Tua graça nós não vamos ser só ouvintes, vamos ser praticantes da Tua palavra. Recebe toda a glória, nada de mim, nem da Rafaela, tudo de Ti, e para sempre nós vamos Te dar toda a glória em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de relacionamento, e essa expressão que eu coloquei, até as duas saíram ao mesmo tempo aqui, a expressão aqui de baixo, aliança, a gente às vezes tem a impressão de que esse anel é aliança. Esse anel, na verdade, ele é um símbolo da aliança que a gente tem. E quando a gente vai falar aqui de casamento, uma das coisas que a gente esquece muitas vezes é que casamento é isso antes de qualquer outra coisa, é uma aliança. E a gente não lembra também que quando nós, usando eu e a Rafa de exemplo aqui, mas qualquer família tem isso, quando nós tivemos o nosso primeiro filho, o Davi, e depois a Rebeca, em algum nível, porque eles nasceram do nosso sangue, né? Nós também fizemos uma aliança com eles. Pais precisam ter a compreensão de que a aliança não acontece apenas entre marido e esposa, mas acontece entre pais e filhos. Uma aliança extremamente importante. Então, é essa que vai ser a base para a primeira palavra ali. A gente quer tratar do que talvez seja um dos maiores desafios da nossa vida. Porque você vai perceber que é muito fácil falar do que a gente vai falar aqui, mas é extremamente difícil de fazer. Priorizar a outra pessoa. Até porque, a princípio, você não consegue ver que vantagem tem isso. Para que eu vou fazer isso? A pergunta que a gente faz o tempo todo, até sem perceber, é o que eu ganho com isso? Então, priorizar o outro sempre dá a impressão de que a gente está saindo perdendo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, especialmente quando a gente olha para Jesus, você vai perceber que quando ele trata desse assunto, ele termina dizendo assim, a sua alegria vai ser completa. Você vai viver uma vida de imensa satisfação, quando nos seus relacionamentos você coloca o outro antes de você. Não é fácil, como eu disse para você, é fácil falar, não é tão fácil fazer, mas a gente precisa olhar. Se Jesus aponta para essa direção, quantos creem que a gente deve segui-la? Diga amém. Então, a gente vai tratar principalmente disso. E eu trouxe uns versículos que Paulo trata dessa questão. E quando Paulo escreve à igreja de Roma e fala, amem-se uns aos outros com amor fraternal, com esse amor de irmão, é tão fácil nós entendermos que faz todo sentido. Um pastor da igreja escreveu uma carta para a sua igreja e dizia, vocês devem se amar como irmãos, como gente da mesma família. Só que hoje eu e você temos uma visão tão clara disso. No primeiro século, quando Paulo escreve essa carta aos romanos, isso era uma novidade muito grande. Demonstrar amor para as pessoas não era algo que as pessoas faziam, senão com a própria casa. Demonstrar amor a uma pessoa que é entre aspas, estranho, não é da minha casa, parece sinal de fraqueza. Para eles era sinal de fraqueza. Então, Paulo ele começa a escrever, claro, inspirado pela própria palavra de Jesus e pela experiência de Jesus, algo que é revolucionário, que Jesus já tinha dado as bases, quando ele fala, se alguém obrigar você a fazer uma coisa, vá além. Lembra que Jesus fala isso? Bateu de um lado, vira o outro lado. Que loucura é essa, Jesus? É isso mesmo? Porque a questão não é você ganhar a briga, a questão é você ganhar a pessoa. A questão não é você ganhar a discussão, é você ganhar o relacionamento. Qualquer discussão que você tenha com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, você pode sair ganhando, mas seja sincero, ninguém ganhou nada. Ninguém ganha numa briga, O relacionamento sempre perde. Até porque os relacionamentos dentro de casa, não deveriam ser competitivos. Não tem essa de, essa vez agora fui eu que ganhei, eu consegui dar a última palavra. E não deveria ser assim. Quando ele fala ali, amor fraternal, falando de irmãos, os irmãos, até em nível de hierarquia, são pessoas que estão no mesmo nível, certo? Então, você vai olhar para a pessoa no mesmo nível que você. Ela não é maior e ela não é menor do que você. Ela está em nível de igualdade com você. Então, vai ser interessante também a gente falar mais disso, porque não vamos precisar nem entrar naquele assunto polêmico que, hoje em dia, é quase um palavrão falar de submissão. É um absurdo tratar disso. É o fim. Apesar disso, foi o próximo versículo. A gente nem combinou. Nem combinou,
Com amor fraternal, tenham, o que está ali em rosa? Prazer. Isso é estranho, mas eu queria que você entendesse que é mandatório, a Bíblia está mandando você fazer isso. Eu e a Rafa, frequentemente a gente conversa. Ontem a gente teve uma saidinha legal, nós dois juntos, né, fomos comemorar, e a gente conversou um pouco sobre família. E a gente chegou a uma conclusão que a gente já chegou várias vezes, que nossos filhos não fazem o que a gente queria que eles fizessem. E eu sei que isso só acontece com a gente, mas a gente pensa assim, pô, a gente queria dar uma saída, eles querem ficar em casa vendo televisão, querem ficar em casa no celular, né? E a questão é que a gente queria que eles viessem com a gente? Não, a gente queria que eles quisessem vir. Então, quando Paulo escreve à igreja, ele manda você ter uma disposição desse jeito, tenha prazer nisso. Ele está convidando você a abandonar o outro sentimento que está te impedindo de fazer isso. Tenha prazer, porque em geral você não vai sentir nenhum prazer nisso. Em geral você vai sentir o contrário. Você vai sentir um certo desânimo. Eu não quero ir nessa direção, mas ele fala, tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Ou honrar o outro mais do que a si mesmo. Tenha prazer nisso. E ele está escrevendo aos Romanos, mais uma vez, ele tirou isso de algo que Jesus fazia. E olha como é que ele escreve aos Efésios no capítulo 5, e eu acho que se a gente ler isso aqui e praticar, já está bom, não precisa mais nada. Mulheres, sujeite-se. Cada uma ao seu marido como ao Senhor. Tem nesse versículo uma palavra mágica. Esse é o versículo que os maridos crentes mais decoraram até hoje. Né? No entanto, Deus não está falando, a palavra de Deus não está falando com maridos, está falando com mulheres. Então, como a gente sempre diz, quando Deus for falar contigo, preste atenção, porque talvez o marido, né, e essa é uma queixa comum, como o pastor, a Rafa, a gente às vezes aconselha, a gente já ouviu várias vezes, agora até parou, porque a gente falou tanto disso que o pessoal parou, mas o pessoal sempre vinha nessa, pastor, a Bíblia fala que minha mulher tem que se submeter, mas ela se submete. Aí a pergunta é, mas Deus falou isso contigo? Não, está lá escrito mulheres, então você cuida da tua parte, né? Em outras palavras, toma conta da tua vida, né? Amém. Porque está escrito que as mulheres, você sabia que, por mais que a gente saiba que a gente vive num mundo maluco, quando a Bíblia fala isso é tão importante, tão sério. Eu não consigo fazer ninguém se sujeitar a mim, é a pessoa que escolhe se ela vai ou não vai. Sempre vai ser assim. Se sujeitar a uma decisão pessoal sua, se você quer ou não. Ele está dizendo, mulheres, sujeite-se cada um para o seu marido, e aqui está a palavra mágica. Como ao Senhor, a expressão, né, que você não faz isso porque o marido merece. Você não faz isso porque é uma lei. Você faz isso porque você está querendo honrar o seu Deus. Só isso. E ele vai continuar aparecendo, pois o marido é a cabeça da mulher. Que a cabeça da mulher? Que esse pastor? A gente vive no século XXI, ainda tem isso. A Bíblia continua dizendo. Como também Cristo, que é a parte mais importante, é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Aí o versículo 25 fala assim, agora sim, essa é a sua parte. Você pode. Curiosamente, as mulheres também decoraram bem esse versículo aqui. Maridos, ame cada uma a sua mulher. Eu lembro de um casal, são até pastores, mas antes de ser pastores, eles tinham essa crise, né? Não, eu não me sujeito a você, a esposa falava, porque você não me ama como Cristo amou a igreja. A hora que você me amar como Cristo amou a igreja, você vai ter uma esposa submissa. E eu sei que talvez você já tenha pensado nisso em algum momento, né? Não. Mais uma vez, de jeito nenhum, né? Mais uma vez, a única parte que você pode controlar é a sua parte. A única parte que é sua responsabilidade, aquela que você pode fazer, é o que Deus falou. Então, para o marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E tem muito mais que Deus fala aqui para o marido. Por que eu botei esses 2 versículos? Na verdade, tem vários outros que vão tratar de questões semelhantes, mas, em geral, aqui está o resumo do que Deus fala para o marido e para a esposa. Aparentemente, a esposa precisa se sentir segura nesse amor. E o marido precisa se sentir respeitado, que também é sendo amado. Mais uma vez, aqui tem a palavra mágica, assim como Cristo. A gente não faz isso. A gente não ama a esposa. Claro que você ama a sua esposa, né? Mas você não ama
e revela esse amor e vai até o último nível para servi-la propriamente, porque ela merece, ou porque, afinal de contas, a Bíblia fala. Não, é porque Cristo fez isso por você, porque Ele te amou nesse nível. Então, eu só coloquei esse versículo, a gente tem algumas coisinhas para tratar com você, para você entender que a Bíblia tem ordens, e tem outras que Paulo escreve para os filhos: filhos, obedeçam aos seus pais, e para os pais: pais, não provoquem a ira, né, dos seus filhos. Mas a gente esquece, e eu acho que você não sabia, muita gente talvez não sabia, que antes desses versículos tem um importantíssimo. Eu li para você aqui o versículo 22 e 23, e agora o 25, mas olha o que está escrito no versículo 21, antes disso tudo começar. Ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros, do mesmo jeito, por temor a Cristo. Antes de Paulo começar a escrever para a igreja dizendo: maridos, faça isso, esposa, faça aquilo, filhos, faça isso, pais, faça aquilo, ele começa a introdução. Vamos falar sobre família. E como é que a gente vai falar sobre família? Vamos falar sobre Jesus. Porque a única lei do Novo Testamento é que você ame como Ele te amou, que você faça com o outro o que Cristo, o que Deus fez em Cristo por você. Então, eu estou resumindo aqui para você que eu acredito de todo o meu coração, e a Rafa, eu acho que também, que aqui repousa... Eu espero que você saiba. Eu sei. Obrigada. Não, porque você às vezes discorda de mim, né? Mas... Na Bíblia, não. Na frente aqui da igreja, não. Que a gente acredita de todo o coração que repousa nessa passagem talvez a fórmula mágica, se você quiser pensar assim, da família abençoada. Chama-se submissão mútua. E a gente fez uma brincadeira que realmente a gente não tinha pensado. Eu acho que ela tinha pensado, eu também, mas ninguém falou nada com o outro. Não, você primeiro, você primeiro. Esse tema, ele tem a ver com uma expressão que a gente usa quando a gente quer ser gentil, né? Você primeiro. E eu sei que se a gente ficasse aqui e a gente não tivesse começado a falar nada até agora, porque a gente ficou: não, você primeiro, não, você primeiro, não, você primeiro, não, você ia perder a paciência e ir embora, não vai acontecer nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você, no seu casamento, especialmente no seu casamento, isso é tão importante. Eu acredito de todo o meu coração, nós acreditamos que o casamento deveria ser uma corrida pelo segundo lugar. Uma competição para ver quem deixa o outro ser o primeiro. E se a gente... Eu sei que é muito fácil falar, é muito difícil fazer, mas quando a gente aprende isso, tantas coisas são resolvidas na nossa vida. Porque eu não consigo controlar o que a minha esposa vai fazer com isso, mas eu tenho a minha parte, eu posso me responsabilizar pela minha parte. Ah, André, mas isso aí eu vou virar saco de pancada da outra pessoa, porque eu vou me sujeitar, eu vou, né, me colocar debaixo, porque submeter a isso, né, se coloca embaixo da outra pessoa, e se a pessoa não quiser fazer? Não quis, você não pode fazer nada em relação a isso. Ainda assim, a orientação que nós temos da palavra de Deus é simples desse jeito. André, e eu acho que a gente só consegue também chegar nesse lugar quando a gente tem também uma autoestima bem resolvida, né? Quando a gente sabe quem a gente é realmente em Cristo Jesus, a gente consegue se colocar nesse lugar de honrar o outro, de colocar o outro primeiro. Mas enquanto a gente não conseguir entender que a gente é servo também uns dos outros dentro de casa, né, na nossa família, fica complicado. A gente ouve isso tudo e fica assim: não, mas lá em casa, se eu deixar, como ele estava falando, né? Mas a pessoa que ela é bem resolvida em Jesus, sabe quem ela é, tem a autoestima dela bem sólida, porque ela sabe a identidade dela em Cristo, ela vai, com facilidade, entrar nesse esquema de servir o outro primeiro. Amém. Isso aqui dava para a gente ficar falando um tempão, para colocar alguns detalhes e algumas práticas, como é que isso se revela. Teve uma vez que eu preguei sobre família, fiz uma campanha, e eu sugeri no final que todo mundo fizesse um exercício durante uma semana. Porque uma semana todo mundo aguenta fazer algumas coisas, né? Depois a gente vê o que acontece. E o meu desafio para a igreja, foi tanto na igreja que eu preguei, como em outros, talvez eu tenha até falado aqui, nem lembro.
mas era que você chegasse para as pessoas da sua família e acostumasse, durante uma semana, a perguntar: tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Eu não sei quantas vezes você fala isso para sua esposa ou para o seu marido, ou se você nunca fala, ou quantas vezes você fala isso para os seus filhos. Eu frequentemente pergunto aos meus filhos, não todo dia, mas frequentemente eu pergunto: eu posso fazer alguma coisa? E você sabe o que isso comunica para eles? Eu penso que isso comunica que eles sabem que eu não estou olhando para eles apenas pelo que eles podem me oferecer. Porque é tão fácil o relacionamento entre pais e filhos ficar negativo. Se toda hora que seu filho olha para você, já sabe que você vai cobrar alguma coisa dele. Você chega em casa, ou ele chega em casa, e você se pergunta: por que você não arrumou a cama? E o dever já foi feito. E a única coisa que a gente tem de relacionamento é cobrança. Afinal de contas, né? Vamos levar a sério essa família. E a única coisa que a gente tem no nosso relacionamento, para eles, pode ser sério, pode ser certo, mas é negativo o tempo todo. Quando você fala: tem alguma coisa que você precisa que eu faça? Nunca os meus filhos falam: isso. De vez em quando eles lembram, né? Às vezes, sem perguntar. Ontem minha filha me pediu: pai, você pode pegar uma água lá na geladeira? Ela podia muito bem ir, né? Eu quase que falei para ela: levanta e vai. Mas eu percebi uma oportunidade. Vou servir a minha filha. Só que eu esqueci. Aí meu filho foi lá e pegou para ela. Mas, em geral, quando eu pergunto: tem alguma coisa que eu posso fazer? Às vezes eu sei que pais e filhos têm esse negócio, têm essa dinâmica que muitas vezes facilmente fica negativa. A gente cobra muito os nossos filhos, claro, tem que cobrar. Mas, de vez em quando, eu e a Rafa, a gente para um pouquinho com eles, conversa de várias outras coisas, a gente senta com eles e fala... às vezes eu pergunto para minha filha: como é que está o coração? E ela sabe o que eu estou falando. O que tem aí dentro? Ela sabe as perguntas que eu vou fazer depois. Tem alguém que chateou você, que você não está conseguindo perdoar? Tem algum menino que você está de olho e não está dando bola para você? Né? Tem alguma coisa que aconteceu na escola que você prefere não contar, mas a gente está aqui se você quiser. E isso abre essa porta. Tipo assim, o que eu posso fazer por você? Isso é se colocar embaixo. Você é mais importante. Agora, quando o filho, se tiver filhos novos aqui, adolescentes, jovens, isso é uma chave espiritual. Quando o filho faz essa pergunta para os pais: pai, posso fazer alguma coisa por você? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Os pais desmaiam, né? É um risco. Então, se você, jovem... Nunca fez isso, vai devagar. Você está morando com seus pais ainda, adolescente, você está ouvindo o que eu estou falando, espera mais uma semana para não achar que foi minha ideia, mas pega eles de surpresa. Pai, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Pum, você pode ter certeza, esses dois vão cair na cozinha, tá? Mas eu convidei a igreja inteira a ter esse exercício. E eu acredito que faz uma diferença imensa. É uma das maneiras como você se coloca nessa posição de submissão. Está aqui. Gente, eu esqueci de avisar também no início, né? Mas vocês já devem ter percebido, porque eu acho que todo mundo que está aqui é inteligente. Não sei pregar, tá? Eu só converso assim mesmo, falo normal com as pessoas. E me lembro algumas coisas que eu esqueci de falar. Exato. Tipo, esqueceu a água, eu não sabia dessa. Foi ótimo. Tanto hoje quanto amanhã, quanto no domingo, nosso desejo, a nossa missão é ajudar você a fazer pequenos ajustes, se você precisar, ou um grande ajuste, se for necessário. Se você... imagina essa cena, você está dirigindo um carro numa estrada, e a gente sabe que... Obrigado, Beth. Que... colocando normalmente esse quadro, o pai está segurando lá o volante, a mãe está no banco do carona, nem sempre é assim. Eu adoro quando a minha esposa dirige, porque eu não preciso me preocupar com o trânsito. Mas vamos colocar o pai lá no volante, a esposa e os filhos sentados atrás, numa estrada, né? E o que você faz na estrada? Qualquer estrada não é só uma linha reta, tem uma curva aqui, outra curva ali, às vezes uma curva mais fechada. O que você tem que fazer com o volante? Um pequeno ajuste, para você não sair da estrada, para você continuar para chegar onde tem que chegar. Pequenos ajustes são... Se você não está fazendo nenhum pequeno ajuste na sua vida relacional, corre o risco de você estar parado há muito tempo. Eu acredito que se você não está mudando, você não está crescendo. Se você não aplica algumas correções, alguns ajustes na sua vida, é sinal que você estacionou, que você estagnou. Agora, imagina que tem um buraco no meio da estrada.
Coloquei essa imagem aqui. Você já teve aquela situação onde você já estava pegando no sono, no banco do carona, ou atrás, de repente, ou uma freada, ou uma curva brusca, acordou todo mundo no carro, o pessoal achou que, né, quase o coração saiu pela boca. Misericórdia, o que foi isso? Você quer brigar com o motorista? Por que você fez isso? Né? Nem avisou a gente. E a pessoa que está no volante estava atenta ao buraco e falou, olha, poderia ter sido muito pior se eu não tivesse feito isso. Onde que eu quero chegar? Porque talvez seja o caso de ter uma armadilha tão pertinho e um buraco ali na frente que você precisa agir rápido para o bem de quem está no carro com você, para o bem da sua família. Alguns ajustes podem ser pequenos e muito importantes, e a gente não pode parar de fazê-los. Mas outros podem ser uma curva muito abrupta, mas extremamente importante para salvar a sua vida e a sua família. A gente tem um desejo de construir um pouquinho isso com você, antes de você voltar para casa hoje. Então, vamos colocar aqui a gente, pensando em falar mais para casais, mas eu acho que isso aqui vai falar para filhos, para pais, para avós e avós. Alguns princípios vai ter a ver com você. A gente colocou algumas crises comuns, fizemos uma pequena edição, tiramos algumas coisas que não ia ser muito apropriado falar aqui, mas num encontro de casais, talvez seja, mas que também se torna uma crise comum e a gente tem a oportunidade depois de falar. Em primeiro lugar, uma das questões que costuma ser um problema na família é a maneira como se olha, se lida, se percebe dinheiro. E para cada um de nós pode ser diferente, mas a gente tem algumas coisas em comum. E o casamento sofre, ou a família sofre, em pelo menos essas 3 situações aqui. A gente colocou aqui, vou colocar logo as 3 para você ler. Quando fica ruim, né? Quando a grana aperta, quando alguém perdeu o emprego, quando a gente precisou mudar um pouco o nosso estilo de vida, quando a promoção que eu achei que ia sair não saiu, quando eu apliquei numa coisa que não funcionou, que não deu certo. Na verdade, isso tem a ver com o segundo ponto, que é quando você não sabe administrar. Mas esse terceiro ponto também é muito importante, quando não há aliança. Quer falar sobre isso? Existem casais, né, que eles se consideram casados, mas quando começam a conversar e contar alguns problemas, algumas coisas, você vê que eles não se casaram em todas as áreas da vida, não fizeram uma aliança em todas as áreas. E existem casais que não fizeram aliança na área financeira. Eu fico, toda vez que eu ouço, eu atendo algum casal, alguém que fala que o meu marido tem conta escondido, tem uma outra conta. Não é nem escondido, mas eu não sei o que acontece lá, né? Eu sei que ele tem uma outra conta separada, que eu não sei que dinheiro que está lá, para que é aquilo, o que ele faz, quanto que tem, não sei nada. Tem mulheres que falam assim, não, eu que pago a menina que trabalha lá em casa, porque se meu marido souber quanto é de verdade... Aí eu fico assim, sempre eu fico espantada. Como as pessoas conseguem manter um casamento que elas acham que elas estão casadas, mas, na verdade, não se casaram de verdade, não fizeram aliança na parte financeira também. Existem, né, casais que o homem sabe administrar melhor essa parte financeira, então, legal, deixa ele administrar, se ele tem mais jeito para essa coisa e tal. Se é o contrário, pode mudar também. Não tem nenhuma regra, né, gente? Cada família, cada casal também vai funcionar de um jeito. A gente não está aqui para falar para vocês, existe uma fórmula que, se você seguir, vai dar tudo certo. Às vezes, o que dá certo na minha casa pode não dar certo na sua. Todas as famílias são muito diferentes, né? As casas são muito diferentes. Mas a gente tem que ficar ligado nessa parte da aliança. Por que a gente tem coisa escondida um do outro na parte financeira? Eu cresci numa família que, de vez em quando, tinha isso. Tinha umas coisas assim que a gente comprava escondido e deixava na casa da vizinha para buscar depois. Gente, verdade. Eu fui assaltada aqui na Tijuca uma vez por causa disso. Porque eu fui buscar a roupa, a vizinha não estava. Aí fui não sei aonde, aí me assaltaram. Aí, para eu contar que eu fui assaltada, por quê? Lá não sei aonde.
Aí tive que explicar, né? Então, assim, gente, as coisas dentro de casa, pelo menos dentro de casa, tem que ser tudo às claras, né? Temos que ter relacionamentos transparentes e equilibrados. Esse é o grande segredo, né? Porque tem homens, vou falar um pouquinho só, só um pouquinho de homem. Né? Tem homens que acham que o dinheiro é só deles e eles querem tomar conta de tudo e ficam dando dinheirinho para a mulher ir fazer uma unha. Se ela precisar, você pega aqui comigo, né? E ali leva o dinheirinho para ir no salão fazer sua unha. Gente, o relacionamento de casal pode ser melhor do que isso, né? Eu acho que a gente não casou para ficar pedindo dinheirinho para ir fazer a unha, né? Eu espero que não. Não. Não tem isso, não, né? E o contrário também, né? Tem homens que entregam tudo também na mão, de repente, da mulher, que o cara não sabe nem se virar depois, se precisar fazer alguma coisa, né? Com dinheiro, com banco, alguma coisa, não está nem sabendo o que está acontecendo. A gente tem que participar dessa área da nossa família, né? Em casa. A gente, em casa, eu gosto de pensar assim, a família, as pessoas que moram na mesma casa, a gente está no mesmo time, todo mundo é do mesmo time, não tem ninguém contra ninguém, não tem ninguém fazendo nada escondido de ninguém. A gente está aqui, todo mundo, para trabalhar junto, para manter essa casa, para manter essa família unida, todo mundo se gostando, sendo transparente, sendo verdadeiro, e conseguindo ter esse equilíbrio no relacionamento, né? Se você, mulher, não trabalha fora, eu quero falar para os homens agora, né? Assim, não trate o dinheiro, essa parte do dinheiro, não usa o dinheiro para, de repente, oprimir, sabe, a mulher, porque ela não trabalha fora. Ela trabalha pra caramba dentro de casa. Às vezes, muito mais do que se ela estivesse trabalhando fora, na rua, né? Então, vamos valorizar também o trabalho de dentro de casa, que é realmente desvalorizado, e é chato a beça, né? Todo dia, a mesma coisa. Todo dia tem que ter uma comida diferente. Gente, isso para mim não dá. Não consigo, gente. Você está desabafando agora. Eu estou. Todo dia eu não consigo nem pensar numa comida diferente. Aliás, as coisas que eu penso só tem em restaurante. Eu queria... Falei que a gente ri muito lá em casa, ali. Porque só dá para rir quando ela fala isso. Vamos comer em casa mesmo. Então, assim... Não. Vai você. Não. Você primeiro. A gente está falando de uma situação que eu vou usar a expressão infelizmente, mas talvez não seja para você. Infelizmente é tão comum. Talvez tenha um monte de gente aqui ouvindo e falou, pastor, desculpa, mas lá em casa tem que ser assim. Né? A gente sabe, porque tiveram experiências ruins. Eu atendi uma vez um casal que simplesmente não teve como continuar junto. Eles se divorciaram, porque a esposa, frequentemente, várias vezes, pegou o dinheiro escondido, né? Pegou da conta, para emprestar para alguém da família que estava precisando, sem que o marido soubesse. Isso é mais comum do que você imagina, acontece muito. E aquilo se tornou uma bola de neve gigantesca, uma dívida muito grande, e todo o planejamento que o casal tinha foi embora. E o marido ficou tão frustrado, tão irritado, ele ainda tentou salvar, mas as coisas se repetiam, aconteciam. Então, a gente entende muitas vezes... Isso é uma traição. Isso é uma traição. Isso é uma Exatamente. traição. Você fazer uma coisa dessa sem consultar, né? Sem ser uma decisão dos dois, é uma traição para o casal mesmo, né? E, na verdade, eu acredito que o fato de a gente estar tratando a questão financeira, você sabe como isso é importante. A gente acha que não, finança é só um outro lado. Não, está totalmente envolvido e absorvido na questão familiar, a questão financeira. Né? A Bíblia fala mais de dinheiro do que de um monte de outras coisas, fala mais de dinheiro do que do céu, porque sabe que é uma questão extremamente importante nos nossos relacionamentos também. Então, como a Rafa estava colocando aqui no início, quando essa situação acontece, a esposa nem sabe quanto o marido ganha, ou vice-versa, ou não, eu pago uma coisa, ela paga outra, não, ela tem essa responsabilidade, mas os dois não casaram propriamente. Isso, não estou dizendo que a gente não está fazendo uma crítica, que está errado. Isso abre uma porta muito grande para segredos
e para algumas doenças no relacionamento. Se a gente está tratando de aliança, você sabe o que é uma aliança? Em poucos termos, sem eu precisar pregar muito em cima disso. Alianças acontecem baseadas em forças e fraquezas. Então, se a Rafa tem um lado forte, que ela é boa naquilo ali, e eu sou péssimo naquilo ali, por exemplo, eu sou péssimo em receber visitas. Não sei, isso é só um exemplo, né? Não sei arrumar uma mesa, não sei abrir a porta, sei lá, sou péssimo. Ela é ótima nisso. Quando você for lá em casa, você nem vai ficar sabendo que eu sou péssimo naquilo, porque a minha fraqueza está escondida pela força dela. Isso acontece o tempo todo no casamento, né? Em qualquer aliança. Os povos faziam alianças baseadas nisso. Eu dou sempre o mesmo exemplo, né? Tem uma tribo de uma aldeia lá que só tem gente mais baixa, pequena, mas tem uma plantação sensacional. E tem uma outra tribo lá que só tem homens fortes, guerreiros altos e prontos para a guerra, mas estão péssimos em relação à colheita, não conseguem comer. O que esses povos fazem? Esse povo de cá, que é mais fraco, pensa, se alguém atacar a gente, nós vamos perder tudo, porque nós somos fracos, nós somos pequenos. Mas se a gente se juntar com eles, eles protegem a gente. O que o outro pensa? Eles também têm alguma coisa que a gente precisa, uma farta colheita que dá para todo mundo. Então, uma aliança acontece com base nisso, tem forças e fraquezas. Quando a gente trata dessa questão financeira, a gente entende, né, que o casal se torna um também nessa área. E isso aí talvez seja também assunto para a gente falar em outros momentos, mas é algo para você hoje começar a pensar. Mesmo que você diga, não sei se eu concordo, mas você poderia começar a pensar nisso, que a sua aliança no seu casamento, na sua família, se encaixa nisso. Claro, marido e mulher, nem sempre filhos têm que ficar sabendo de tudo que você faz com o seu dinheiro, mas essa transparência é extremamente importante, e essa é uma das áreas onde nós somos mais tentados a não ser transparentes. Beleza? O próximo que a gente colocou aqui foi a interferência da família de origem, que é uma coisa também que não acontece com quase ninguém. A gente só vai tratar aqui por desencargo de consciência. A gente sabe que é importante falar disso também. Olha a foto. Eu não Será sei traduzir. que é uma sogra no meio? Será? Possivelmente. A gente já conversou com várias pessoas, vários casais, onde era fácil demais detectar aonde residia o grande problema do casamento. Para pensar um pouquinho nisso. Você nasceu num lar e você viveu a sua infância, que é o momento onde você é construído, inteira, adolescência, com aquelas mesmas pessoas, pai, mãe, talvez irmãos. Esse é o seu universo, essas pessoas têm tudo a ver com você. Aí você vai e faz aliança com uma pessoa que não tem nada a ver com você, que veio de outro planeta, né? Que pensa completamente diferente, e por alguma razão você se sente atraído por isso, né? Por todas as diferenças que aquela pessoa revela. Então você está se juntando com alguém que não tem nada a ver com você, que está trazendo uma bagagem de uma outra família, e agora a gente vai começar algo novo. É um mistério, a Bíblia fala que isso é um mistério, né? É a receita para dar tudo certo. Pelo contrário, né? As chances de dar errado são muito grandes. Eu gostei muito do que o Tim Keller falou em relação ao casamento, e eu acredito de todo o meu coração que a gente tem que abandonar aquela ideia, né, de que eu preciso me casar com a pessoa certa. Ninguém casa com a pessoa certa. Está todo mundo errado casando entre si. Isso pode ser libertador para você. Será que eu casei com a pessoa certa? Não! E se você continuar tentando, você vai continuar errando. Isso é tão importante que a gente entenda, porque o certo para você é você mesmo. E assim, você quando tenta de novo, o que permanece lá naquele relacionamento? Você. Você é a repetição, né? Então, se você for casar com outra pessoa, tentando de novo, mas não fizer nenhuma mudança, nenhum movimento interno, vai dar problema de novo, porque o problema está ali de novo. Quem é o problema? Eu. Eu mesmo. É verdade, você mesmo, sempre você. Falando que ele é perfeito, gente. Ele é muito bom mesmo. Obrigado.
Volta aqui. Volta aqui só um minuto. Então, vocês dois casam, um não tem nada a ver com o outro. Você sabe o que você traz para o casamento e é infalível. Todo mundo traz um pouquinho de casa. O seu universo é aquele ali. E eu sei que o que eu vou falar pode parecer pura psicologia. E a Rafa é psicóloga. Quando ela estava fazendo faculdade, eu adorava quando ela compartilhava as coisas que ela aprendia, porque é fascinante. Mas eu queria que você entendesse que o que eu vou falar não é psicologia em sua raiz, é Bíblia, antes de qualquer outra coisa. Que a coisa mais normal e mais comum que existe é a gente permanecer ainda, entenda a minha expressão, casado com aquela família de origem. E eu não consigo me casar de fato com a Rafa, se ainda estou casado lá com o Jorcelino, Elzinha, Alexandre e Marcelo, com minha família de origem. Eu não falaria nomes. Por que você falou isso? Porque ele já conhece, todo mundo sabe quem são. Eu não poderia. E a gente, como eu disse para você, já atendeu e conversou com muitas pessoas que revelaram isso, mesmo que elas não aceitem, mesmo que elas não acreditem, está lá. Não, eu fiz exatamente o que a Bíblia falou, eu deixei, e agora eu sou só da minha esposa. Então, por que você vai tomar café na sua mãe? Por que você vai almoçar na sua mãe todo santo dia? Ah, porque ela cozinha bem. Né? Por que você tem que fazer isso? Quantos homens não conseguem se descasar dos pais, especialmente da mãe? Muitos. E você, se é o seu caso, você nunca vai aceitar isso. Você não, André, comigo não. Mas é uma pura verdade. E a mesma coisa mulheres, né, em relação, às vezes, à família. Então, essa foto aqui, talvez você consiga traduzir o que está acontecendo. A mãe acredita que o genro, a mãe dela, acredita que ele tem que fazer alguma coisa. Só que, em geral, essa foto aqui, ela acontece muito pouco. Em geral, ele não está em cena. Ela está conversando com a filha a respeito disso. Né? E a filha, às vezes, está se abrindo com a mãe com coisas que já deveria ter parado de fazer há muito tempo. Porque é muito curioso como é que a Bíblia coloca para a gente, no 2º capítulo de Gênesis. Para pensar. Antes de um monte de coisa ser dita para você, é dito isso. Antes de existir pai e mãe. É verdade. Eu não sei nem se quando Deus falou isso, se Adão e Eva entenderam muito bem, né? O que é pai e mãe? É para deixar o quê? Essa planta chama pai e mãe? Não sei. Eu acho que é tão importante, Deus trouxe isso lá no princípio, né? E eu gosto muito de analisar ou tentar entender bastante ali da criação, do princípio, porque eu acho que ali Deus mostra muita coisa para a gente entende muita coisa de como Deus gostaria que as coisas tivessem acontecido, né? Quando Ele criou o homem e a mulher, como é que Ele queria, que era o sonho dele de ser a humanidade, de começar uma família. Então, quando Ele chega e fala isso, antes mesmo de existir pai e mãe, eu acho que é porque é para a gente ficar muito ligado nisso aí. Né? É para prestar muita atenção, porque é muito importante. Os dois verbos aqui são muito fortes e são muito vivos, muito práticos. Deixar e se unir. Como eu falei para você, a maioria das pessoas não aceita, mas isso é fundamental. Quando você reconhece, finalmente, se eu quiser que esse casamento funcione e dê certo, eu tenho que me divorciar dos meus pais. Separar é melhor a palavra, né? Deixar. Mas quando eu digo isso para você, é o seguinte, a gente entende que deixar pai e mãe é uma ferida, né, que fica. É uma dor muito grande, eu estou abandonando eles. Não, você não está abandonando ninguém, até porque a Bíblia fala para você honrar seus pais, né? Para a vida inteira isso. Você não está deixando de honrar, você não está deixando de amar, mas você vai ter que deixar eles um pouquinho tristes, se você quiser ter um casamento feliz. Muitas vezes vai ter que acontecer isso. Né? Se posicionar como homem, como mulher, naquele relacionamento. Obrigado, meu querido. Estou sentindo que a gente vai beber água toda aqui hoje. Pode ter certeza. Então, isso é muito legal para você olhar hoje e perceber, será que tem alguma... Pastor, já larguei, né? Estou casado, estou feliz, mas moro na laje do papai e da mamãe. Ninguém levanta a mão, por favor, porque eu sei que tem um monte.
É a coisa mais comum do mundo. Inclusive, eu fiz isso também, né? A família toda juntou, construiu, a gente mora no mesmo prédio. Amém. Dos pais. E olha, como eu disse para ninguém levantar a mão, deixa só eu levantar minha mão, porque eu sei que se você estava na mesma situação que a gente, né, for morar pertinho, no mesmo prédio, ou na mesma vila, ou na laje, construiu lá um puxadinho, seja o que for, você tinha uma ótima justificativa para isso. Eu não tenho a menor dúvida. Né? Tem muito mais vantagens do que desvantagens. Tem alguém para cuidar das crianças quando a gente quiser sair. Não precisa pedir babysitter. Tem lá, né? A sogrona está lá, ou a mãe, seja quem for. E quantas outras coisas que a gente precisa. E realmente tem um lado bom. Mas nós ignoramos frequentemente o lado ruim, mas que, em geral, tem uma força muito grande. E abandonar, ou melhor, abandonar não é a melhor palavra, deixar exatamente pai e mãe, fazer essa cisão para você construir propriamente a sua família, geograficamente é o de menos. Com certeza é muito importante, extremamente importante. A gente tem a situação dupla, porque, né, vocês devem saber que a minha mãe faleceu no final do ano passado, e, né, saudade imensa, mas a gente teve um relacionamento maravilhoso o tempo todo. Mas houve um momento em que eu conversei com ela sobre isso. E falei, né, que como a interferência dela poderia existir ou ser, como é que aquilo funcionaria no nosso casamento. E foi um papo muito legal e muito importante, que eu acho que você tem que ter muitas vezes na sua vida. Porque a gente cometeu os dois erros que ninguém deveria cometer. Você deve morar num lugar onde não é nem tão perto que você pode vir de chinelo, e nem tão longe que tem que vir com mala. A gente teve as duas. A gente fez as duas situações. coisas. Até ano passado. A sogra dela e o sogro, né, moravam a alguns passos da gente. E a minha sogra, a melhor sogra do mundo, 10 mil quilômetros de distância. Então, quando vem mesmo. Vem com que mala. vem. E eu sou muito grato pela vida dela. Amém. É uma benção. Mas entre as duas alternativas, quando a Bíblia fala sobre você deixar, eu acho que essa questão geográfica ela é importante, mas não é a mais importante. Porque você consegue, às vezes, estar geograficamente perto, mas o problema é quando você não está geograficamente perto, mas talvez esteja financeiramente ou emocionalmente ainda agarrado. Então, deixar pai e mãe, eu penso, quando a Bíblia trata dessa questão, está falando de que você precisa se tornar aquela família, que é saudável para a sua família, que você corte aquele, né, cordão umbilical. Então, colocando rapidamente, a gente já está na hora de terminar, geograficamente, financeiramente, emocionalmente, algumas... E a gente não sabe o que é isso. Você sabe que a expressão adolescente, a gente hoje tem adolescente, isso é uma expressão razoavelmente nova. Antigamente não existia adolescente. Antigamente ou era criança ou era adulto, ou era menino. Algumas culturas ainda não Algumas existem, culturas ainda né? têm. As tribos, né, que se conta a história, que o menino chegava numa certa idade, 14, 15, sei lá quantos anos, e ele fazia exatamente isso, deixava pai e mãe, e esse menino agora construía a sua própria casa, caçava a sua própria caça, né, para comer, e casava com uma menina. E acabou. Ele agora está em condição de ter que se virar financeiramente, ou seja, caçar, né, e cuidar daquela família que vai continuar. Mas nós, claro, nos tornamos uma civilização que evoluiu para esse nível, onde a gente tem um monte de outras coisas que a gente sabe que é importante na vida. E a gente vai fazendo os ajustes necessários. Mas a Bíblia continua dizendo a mesma coisa, que para você construir uma família saudável, é importante que você descubra qual é a real dinâmica entre você, a sua família de origem, e qual grande agora se torna a sua nova família. E cabe também a nós, pais, né, quando chegar a hora dos nossos filhos irem, a gente também criar dentro de casa um certo desconforto para ajudar eles a saírem mais rápido. De verdade, porque eu estava pensando nisso agora, que nos dias de hoje, uma pessoa... Não vou falar idades aqui, porque eu sei que vocês vão achar que eu estou falando de alguém específico.
mas uma pessoa de uma idade já mais, né, mais velho, já com trabalho, que ainda está dentro de casa, né? Mas por quê? É muito confortável ficar ali, no ninho, né? Não sair ali do ninho, porque papai e mamãe fazem tudo para mim. Eu tenho aqui minha roupa lavada, né, passado, tudo no armário direitinho. Quando chega em casa, magicamente as coisas estão arrumadas. Então, assim, para que eu vou querer sair dessa casa? Muitas vezes essas pessoas, quando elas resolvem se casar, elas até convidam o outro para vir também. Aqui é tão bom. Vem comigo para cá. Aqui é muito legal. Então, eu acho que faz parte também de nós, como pais, né, criando os nossos filhos, a gente criar esse desconforto. Porque a gente já está mais velho, a gente tem o que a gente tem hoje porque a gente trabalhou até hoje. Agora é a sua hora, meu filho. Sua hora, minha filha. Vai correr atrás, né, das suas coisas. Você quer as suas coisas? Então, está na sua hora. Deixa, gente. A gente tem que aprender também a deixar os nossos filhos irem. Os nossos filhos não são nossos, né? Eles são de Deus primeiro. E se você crê que Deus vai cuidar, que Deus que está na frente da vida dos seus filhos, você tranquilamente você vai deixar Deus dar o rumo na vida deles. Mas a gente tem a nossa parte também, né? De criar um ambiente um pouquinho hostil dentro de casa, né? Na hora certa. Na hora certa. Não é aquela... Você não vai arrumar o quarto de um filho já bem mais velho. Vou botar uma cama de casal para ele, vou dar o melhor quarto da casa para ele. Não. A hora dele é agora, né? A sua também é agora. Então, agora é a hora de você curtir as suas conquistas, as suas coisas. E agora, meu filho, vai atrás das suas. Minha filha, vai atrás das suas. Né? Isso toca no último ponto que a gente colocaria, mas só para você guardar, deixar pai e mãe geograficamente, financeiramente, emocionalmente tem a ver com isso. E, por último, a gente botou criação de filhos. Eu botei essa foto aqui, esse pai que está com vários filhos aqui. No modo de educar, no recasamento e nas transmissões. O que a Rafa colocou aqui, para mim, é uma das maiores chaves de criação de filhos. Claro que, mais uma vez, a gente não acertou em um monte de coisa, a gente errou em várias coisas. Mas a gente tem aprendido algumas coisas à medida que o tempo passa, e eu tenho visto na vida de outras pessoas isso funcionar muito bem também. Quando seus filhos ainda são pequenos, quantos aqui têm filhos pequenos? Menores de 10 anos. Menor de 10, assim, isso. Vocês têm uma oportunidade que os outros possivelmente não têm mais, que já têm filhos maiores, é de, o mais cedo possível, dar um presente aos seus filhos, que eles não vão gostar, mas que é muito importante. É o presente de deixá-los lidar com as consequências das escolhas deles. Porque quando você é pequeno e você tem que lidar... Porque se tudo que seu filho vai fazer, ele pergunta para você, né, vou fazer isso, posso fazer aquilo, tem que chegar uma hora onde você chega para ele e fala, filho, você escolhe. A gente escolheu algum tempo atrás, falar para minha filha, posso chegar atrasado na minha escola, porque tem uma aula aqui que eu estou já muito boa, já passei, não preciso ir. Eu falei, você escolhe. Mas você sabe o que vai acontecer se você... Fica um pouco tensa. Tem que ficar um pouquinho tensa. O que vai acontecer se você não levar a sério essa matéria? E se chegar um boletim com uma nota ruim, você escolhe. Ela precisa, e ele também, né, assumir aquela responsabilidade. Por quê? Porque, nesse momento, o preço é muito baixo para pagar. Tirar uma nota ruim é um preço baixo. Amanhã, quando estiver num emprego ou num casamento, o preço é muito mais alto. Então, como a Rafa estava colocando aqui agora, né, você dá esse presente para o seu filho e deixar ele ter que assumir responsabilidade o mais cedo possível, enquanto o custo é baixo, enquanto o preço não é tão alto, é um presentão. Porque mais tarde, o que acontece quando a gente fala de família de origem, onde a coisa fica pesada? É que os pais não deram esses limites, não colocaram as responsabilidades, então a filha vai, escolhe casar com o cara, ou o cara resolve casar com uma moça, e os pais avisaram para eles, olha, eu acho que isso não vai dar muito certo. E, em geral, quando os pais falam, a gente não quer aceitar, mas muitas vezes eles estão certos, né? Eles têm mais experiência, mas vamos né, supor, não deu certo. E para onde que eles voltam?
Quando a coisa ficou feia, ai, ele fez isso, ele fez aquilo, vem para a casa da mamãe, vem, filhinha, vem. Aqui você está protegida. E ela não precisa assumir as responsabilidades da escolha que ela fez. E uma mãe sábia, um pai sábio, fala, não, filha, volta para casa e resolve com o seu marido, porque você resolveu, você escolheu casar. Claro, não estou falando de uma violência doméstica, claro, você tem que proteger, mas de certas brigas que acontecem, e muitas pessoas vão procurar a mãe e o pai, e, na verdade, pais sábios vão dizer, não. Isso é um problema que você precisa resolver lá. É muito importante. Mas se você não começou isso cedo, né, você criou filhos com essa condição, com essa inclinação. Sempre que eu tiver um problema, o papai resolve. Sempre que eu tiver um problema, eu vou para minha mãe. E ela me ajuda. E ela é a minha sabedoria. Não, já estava na hora de você ser a sua sabedoria. E de buscar em Deus, na sua palavra, no seu espírito, a sabedoria que você precisa. Né? Porque é muito fácil. E a gente, como eu disse para você, já viu isso mais do que a gente queria ver. Como isso produz crises e fracassos que poderiam ter sido evitados. André, quando a gente se casou, eu me lembro muito que minha mãe falou uma frase, veio falar com a gente acha que é uma coisa assim de amor, né? Assim, a gente acabou de casar e tal. Ela só falou assim para ele, não aceito devolução. Foi isso. Né? Viu? Verdade. Viu como é que ela foi legal? Foi legal. Eu acho que ela estava querendo se livrar, não sei, né? Pode ser. Amor, fala só um pouquinho sobre recasamento, antes da gente orar. Já passou um pouquinho da hora, a gente não quer que você vá embora a casa, mas recasamento... Não, a gente tem que fechar. A parte do recasamento, você casou a segunda vez, né? Um casal, onde eu mais percebi, a gente está falando de criação de filhos, problemas que só quem passa que sabe. Eu já atendi pelo menos uns 3, todos homens, pais, que vieram dizer, pastor, eu me casei com a fulana e ela já tem uma filha, já tenho 2 filhas, tem um filho, tem 2 filhos, seja o que for. E eu não estou conseguindo lidar bem com os filhos da pessoa com quem eu me casei. Isso acontece muito, muito, muito. E tem 2 sentimentos que vêm a mim. Eu não sei o que é isso, então eu não posso julgar aquela pessoa, porque eu não estou vivendo aquilo. Mas o primeiro sentimento que vem para mim é de uma angústia gigantesca. Porque aquelas crianças não escolheram nada daquilo. E elas precisam desesperadamente daquela figura paterna ou materna na vida delas. E muitas vezes a pessoa não está pronta para ser essa pessoa. Então, o recasamento é uma coisa muito séria nesse aspecto. Então, o que eu costumo dizer é, cara, agora você casou. E quando você casou, é o famoso Kinder Ovo, que vem com surpresa. Não tem surpresa nenhuma, você já sabia antes de você casar, né? Está lá. Você casou, você fez uma aliança com a sua esposa, você trata de fazer uma aliança com os filhos dela. Você trata de ser sério em relação a essas crianças, porque elas vão precisar desesperadamente de você. Não se iluda. E eles acham que eu estou exagerando, mas eu falo com todas as letras. Você vai ser a pessoa mais importante da vida deles. E quantos aqui, né, poderiam dizer, pastor, eu tenho um histórico disso. Eu tive um padrasto que foi ótimo, ou então um padrasto que foi péssimo, uma madrasta que foi ótima, ou uma madrasta que foi péssima. E faz toda a diferença. As sementes são lançadas, né, e mais tarde vão frutificar. E quantas vezes, né, a gente sofre demais e faz outros sofrerem porque não resolveu isso. Então, na criação de filho é o aspecto que eu considero o mais importante no recasamento. Casa de verdade. Eu acho que aí entra naquilo que eu falei lá no início, muito rapidinho, das escolhas que a gente faz, né? Da gente ficar atento aos sinais. Se você é uma pessoa que você se percebe assim, eu não tenho filho e eu também acho que eu não estou preparado para me casar com uma pessoa que já tem filhos, não se case. Por que você tem que casar com uma pessoa só porque tem que casar de novo, ou porque não deu certo da outra vez, agora não tem jeito, é essa mesmo, é o que temos e é o que vai acontecer, né? Não, você não faz ideia de como uma escolha errada pode ter, assim, a repercussão para o resto da vida, né? E na vida de várias pessoas, não é só a sua que está sendo, né, está ali sendo mexida no meio disso tudo. Ainda mais se forem crianças, né?
Se você já sabe que a pessoa... Eu vou ser sincera, eu já atendi algumas pessoas que são casadas e quando vêm falar assim, porque eu não aguento, recasadas, né? Eu não aguento a filha do meu marido. Gente, eu fico assim, mas ela já existia antes de você entrar na história, né? Então, como é que faz isso aí? Você já sabia disso, você sabia que já tinha filho, tinha filha. E, olha, gente, é muito complicado. Vamos pensar bem, antes de entrar num relacionamento sério e que envolva filhos de outras pessoas, né? Vamos pensar bem. São vidas, né, que podem ser, como ele falou, tocadas positivamente ou negativamente por você. E dentro da igreja acontece muito isso. E eu acho, sendo mais sincera ainda, acho muito estranho a pessoa falar assim, eu não gosto do filho da fulana, da minha namorada, ou da minha noiva, ou da pessoa que eu já me casei. Eu acho que até como cristão isso fica muito esquisito, muito estranho, você não gostar de uma criança, né, ou de um adolescente. Não, adolescente eu entendo. Mas... Você consegue imaginar essa cena? Agora, a pessoa está aqui, vamos dizer que eu recasei, ela tem um filho. Quando eu tenho qualquer problema com ele, o meu relacionamento com ela está totalmente quebrado. Como é que você pode dizer que você gosta de mim e não gosta do meu filho? Faz sentido? Você está vendo a Bíblia em ação? O pai, ele envia o filho para que o filho revele o pai. E não funciona. Há pouco tempo atrás, eu estava falando que quando você ama os filhos, naturalmente isso reflete no pai. Imediatamente você atingiu os pais. Eu coloquei até no Facebook lá um pedacinho que gravaram para mim, de uma mensagem, onde eu coloquei de uma maneira que eu acredito de todo o meu coração. Que se você fizer qualquer coisa ruim com os meus filhos, você vai se ver comigo. Você pode ter certeza. Eu não vou deixar passar. Agora, se você fizer qualquer coisa boa para eles, você vai deixar a mim, né, Rafa, as pessoas mais felizes do mundo, você não precisa fazer nada para a gente. Então, quando é que você ama a Deus de verdade? Quando você ama os filhos dele. É como isso é revelado. Então, numa situação como essa, como é que um relacionamento desse subsiste? Como é que eu consigo amar alguém e não amo o filho ou a filha desse alguém? É bem mais complicado. Só que a gente só está falando aqui que como se fosse impossível. Não, tem um remédio para isso. Né? Se você disse, pastor, estou nessa situação, já era, né? não pude prevenir antes, tomei essa decisão. Existe um remédio para isso. Existe algo que você pode fazer. Né? E, claro, vai custar um pouco. Vai exigir de você uma intenção, né? E tem tudo a ver com você buscar a palavra de Deus, buscar a direção e a sabedoria de Deus, e fazer algo, né, que a Bíblia nos manda fazer, que é amar independente do que você está sentindo. Porque essa toda a questão do sentimento. E antes de você voltar para casa, eu queria que você só pensasse mais nisso, em relação à sua família. Porque a gente acredita que a gente ama o outro quando a gente sente alguma coisa pelo outro. Então, eu digo toda hora para a Rafa que eu amo, e quando eu digo para ela que eu a amo, é porque eu estou sentindo alguma coisa. Mas, de fato, se eu a amo, para ela não está sentindo o que eu estou sentindo. A maneira como ela percebe o meu amor é quando eu faço alguma coisa para ela. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não, ele não gritou, eu amo vocês, né? Eu tenho um sentimento muito forte. Não, ele fez algo. Então, deixa eu dar um exercício para você antes de você voltar para casa. Quantos maridos tem aqui? Levanta a mão. Você pode ficar de pé, os maridos? Você vai fazer algo que eu vou deixar você com bastante vergonha agora. Você não precisa responder muito alto, a não ser que seja importante afirmar isso agora. Quantos aqui amam a sua esposa? Amém. Se você falou baixinho, você está lascado. Você pode ter certeza. Garanto a você. Se ela estiver perto. Se ela estiver do seu lado. Quantos amam a sua esposa? Agora que vem a pergunta de 1 milhão. Ela realmente sabe disso? Só o Wesley, que foi esperto, perguntou para ela. Como é que você sabe? Você nem perguntou. Mas você sabe por que você falou? Ela sabe? Porque essa é a percepção que você tem. Eu amo.
Você não sente a beça? Deixa eu te falar uma coisa que vai deixar o seu mundo cair agora. Você gosta muito dela. Mas se ela se sente amada por você, porque você faz algumas coisas que a faz sentir amada, e mais uma vez, eu sei que tem pessoas que parece que a gente não consegue satisfazer nunca, né? Não, faz tudo e não ama. Mas existe, na grande maioria, uma maneira apropriada de se amar. Maridos, se você me permitir, você tem a escolha de fazer ou não o que eu vou fazer, mas agora, como ela está aí do seu lado, possivelmente vai ficar complicado para você. Você precisa descobrir, você precisa perguntar para ela exatamente como, o que eu faço que faz você se sentir amado. Porque quando você faz isso, ela se sente amada, aí você pode dizer que você ama. Não, mas eu amo muito, mas não faz nada. Não, ou você faz o que você acha importante. Eu gosto muito de ser abraçado e beijado. Então você sabe como é que eu revelo meu amor por ela? Mas para ela gosta do meu abraço e do beijo, mas isso não foi isso. Isso é como eu me sinto amado. E a gente já conversou bastante sobre isso. É outra coisa para ela. Tem outras coisas que eu faço, ela fala, me senti amado. Arezo. Meu Deus do céu. A gente está na igreja. Propaganda, né? Propaganda sem querer. Saiu assim. Você ouviu uma voz? Ela pegou um catálogo da Arezzo e escreveu, fica a dica, botou lá em casa. Obrigado, bem lembrado. As esposas agora fiquem de pé, as esposas. Não, marido pode continuar. Não tem moleza para você, não. Quantas esposas amam seu marido aqui? Digam amém. Amém. Quase todas. Ele sabe disso? Você tem que descobrir. Você tem que descobrir. Eu durante muito tempo achava que eu amava minha esposa, mas eu não amava. Que isso, pastor? Você casou com ela? Não, entenda o que eu vou te dizer. O meu sentimento só cresceu, nunca parou de crescer. Eu sou um eterno apaixonado de verdade. Não estou fazendo propaganda. Ela sabe, eu sou extremamente apaixonado. Mas amá-la significa fazer alguma coisa por ela. E especialmente alguma coisa que a faz sentir amada. E se você faz, como eu já fiz várias vezes, eu estou fazendo, mas quero ver se vai ter resposta. Se vai ser recíproco. Eu estou fazendo, se ela não fizer aquilo que eu queria que ela fizesse, poxa vida, eu estou fazendo por você, você não está amando coisa nenhuma. É semear, é dar, não é vender, não é trocar. Amar é justamente isso, né? Claro que tem que ser recíproco em algum momento, óbvio. Mas essa não é a tua parte. A sua parte é fazer só o que Jesus te mandou fazer. Assim como o Pai te amou, né? Assim como Jesus te amou, você ama também. Quem é filho aí? Vamos ficar de pé. Eu acho que agora todo mundo. Você tem que ser filho. Se você não é mais novo, lembra que eu te falei em algum momento na semana que vem, eu falei, pai, mãe, tem uma coisa que eu posso fazer por você? Porque você vai descobrir que o princípio da submissão mútua, quando eu decido me colocar embaixo para que o outro seja servido, dá uma impressão de que você saiu perdendo, dá uma impressão de que você foi diminuído. E é exatamente isso que você tem que sentir. Mas Jesus te promete que a tua alegria vai ser completa, que a sua satisfação, o seu prazer vai ser realmente grande. Talvez não seja imediatamente, né? Mas, mais uma vez, essa semana isso aconteceu comigo. Gente que veio falar comigo sobre casamento, está sofrendo no casamento. Se eu acho que eu devo fazer isso, se eu acho que eu devo fazer aquilo. Eu falei, eu acho que você tem que fazer só o que Deus te mandou fazer. É a única parte que você tem controle. A gente quer que o outro mude, você não vai conseguir. A única parte que você tem controle é a sua parte. A única parcela, mesmo que seja pequenininha, de responsabilidade que for sua, é a única que você pode agir. Só ali. Então seja sério na tua parte, vai fazer diferença. Você conhece aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Todo mundo aqui já ouviu falar? Vale a pena você ler.
Seja o toque físico, sejam palavras de afirmação, seja um tempo de qualidade, seja atos de serviço, ou seja um presente da Arezzo ou de outros lugares. Nós nos sentimos cheios. Todos nós temos esse tanque emocional dentro da gente. Eu acredito nisso. E a gente se sente cheio. E você é melhor na vida. Você é mais capaz de amar propriamente quando o teu tanque está cheio. Então você não consegue encher o seu próprio tanque facilmente. Mas você só tem a responsabilidade de encher das pessoas que estão ao seu redor, que você ama tanto. Pensa nelas agora, as pessoas que você ama, as pessoas com as quais você mais se importa. São as pessoas que têm o maior potencial de ferir e magoar você, não tenha dúvida. Claro, porque você ama e se importa, é muito fácil isso acontecer. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você não deixar uma ferida ser ferida para sempre. Pode ser uma cicatriz, pode ser só uma marca, não apenas de uma dor, mas de uma cura que Deus realizou. Mas principalmente, vamos orar pedindo: Senhor, se para mudar lá em casa o Senhor quiser me usar, se eu quiser que eu seja o agente de mudança, eu me coloco aqui, eis-me aqui, usa-me. E essa disposição, se você quiser, tudo que a gente fala aqui, né, tudo que o pastor Hélio prega aqui, você escolhe. Ninguém te obriga a fazer nada, mas quem sabe o Espírito Santo vai falar com você e vai começar algo novo na sua casa. Amém? Vamos orar? Se você estiver do lado de alguém da sua família e quiser dar a mão a essa pessoa, vai ser muito legal. Pai, muito obrigado. Nesse momento, antes da gente voltar para casa, eu queria só te pedir que o Senhor nos ajudasse. Ajude cada um de nós aqui a enxergar e perceber o que eu posso fazer com aquela palavra que o Senhor me deu hoje. E a gente falou de tanta coisa: dinheiro, família de origem, filhos, relacionamento, como comunicar amor. Talvez seja difícil guardar isso tudo, mas tem algo que o Senhor falou bem forte ao nosso coração. Ajuda-nos a entender isso, melhor do que o André e a Rafaela conseguem explicar. O Teu Espírito é mestre em nos revelar a verdade. Ajuda-nos a compreender, e uma vez compreendido, dá-nos coragem, Senhor, de agir conforme a Tua vontade, a Tua palavra. Muito obrigado. Eu creio que o Senhor está enchendo esse lugar com a Sua presença, e que cada um de nós saia daqui, meu Pai, levando para casa essa presença. Vamos entrar em casa hoje e dizer: paz seja nesse lugar, e vamos declarar a Tua bênção sobre a nossa casa. E cremos que o Senhor está começando um tempo novo no casamento, na família, no lar. Nós vamos experimentar um futuro maravilhoso. E antes de ver, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Que todos digam amém. Uhul! Glória a Deus.